A menina pergunta ao milionário: todo pai faz isso igual o mendigo? Na pequena cidade de São Bento do Sul, onde as árvores pareciam sussurrar segredos sob a brisa suave e cada esquina guardava memórias, Clara era uma jovem de apenas 13 anos. Seus dias eram repletos de poeira dos campos e o relinchar alegre das mulas que ela cuidava. Mas naquele dia, algo especial estava prestes a acontecer. Enquanto passeava pelo vilarejo, seu olhar curioso se fixou em uma figura imponente coberta de mistério. Victor, o milionário recluso, conhecido tanto por sua fortuna quanto pela solidão que o cercava como uma névoa densa. Os rumores sobre Victor circulavam pelas ruas. Um homem que perdeu tudo, até mesmo a capacidade de amar, diziam. Com seu espírito inocente, não pensava nas fofocas. Para ela, ele era apenas mais um adulto estranho, como muitos que passavam pela vida dela sem realmente ver. Mas havia algo nele que a intrigava. Ele olhava para o horizonte com um misto de tristeza e anseio. Quando suas mãos tocaram a sua filha, a imagem dele abaixando-se para acariciar a menininha, que já não estava mais ali, isso a atingiu com força. E foi essa cena que Clara não conseguiu ignorar. Aproximando-se, com um olhar de quem não tem medo de fazer perguntas, ela o questionou. Todo pai faz isso, igual o mendigo que eu vejo na praça? Aquele que abraça a filhinha e ri com ela? A pergunta escapou de seus lábios como se fosse uma flecha, cravando-se no coração de Victor. Ele congelou, seus olhos marejados em um mar de sentimentos. O peso da dor e da culpa caiu sobre ele, como um manto pesado. A imagem de sua filha perdida em um acidente trágico inundou sua mente, misturando alegria e desespero. Como pôde essa menina, com sua inocência, tocar em um ponto tão profundo? Ele pensou. Clara, percebendo o impacto de suas palavras, sentiu um nó na garganta. Não entendia a profundidade da dor daquele homem, mas sentia em seu peito uma compaixão imensa. Decidiu que não poderia deixá-lo sozinho com suas feridas. Mas o que poderia fazer por alguém que tinha tanto e ao mesmo tempo nada? A fragilidade das relações humanas a aterrou. E se ele a quisesse apenas para se sentir menos solitário? Enquanto conversavam, um mistério começou a se desenrolar. Clara descobriu que a vida de Victor estava entrelaçada com a sua, de maneiras que ela nunca poderia imaginar. A vida da sua família e suas escolhas estavam ligadas a um episódio sombrio do passado, revelando que, em meio à tristeza, a esperança pode brotar. Mas ainda havia um dilema. Deveria Clara ajudar Victor a confrontar seus demônios ou proteger sua família da sombra do sucesso que parecia atraí-los todos, mas não o amor genuíno? As últimas palavras de Clara ecoaram no ar enquanto ela observava a feição transformada de Victor. O que fazer agora? Podia sentir a ansiedade do futuro pairando sobre eles, semelhante a uma nuvem prestes a desabar. Como tudo isso afetaria suas vidas? Apenas o tempo diria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto Clara observava a feição transformada de Victor, um silêncio profundo pairou entre eles, como se o mundo tivesse parado. O que fazer agora? A ansiedade do futuro pairava sobre eles, uma nuvem de mistério prestes a se desabar. Mal sabiam que o destino estava prestes a mudar, mais do que podiam imaginar. De repente, um grito cortou o ar. Era uma mulher, correndo pela rua, com olhos arregalados e pálidos como se tivesse visto um fantasma. Socorro! Alguém! Por favor! A agitação tomou conta da praça. Clara se virou, seu coração disparando, enquanto o olhar de Victor se transformava em terror. A mulher se aproximou, ofegante, agarrando-se à perna de um homem que estava ali por acaso. Ele levava uma criança, uma menininha. Saiu correndo. Onde está ela? Exclamou, desesperada. Nesse instante, Victor palpitou um reconhecimento que misturava medo e confusão. Clara notou o pânico em seu rosto e as mãos trêmulas. O que foi? Victor! Ela questionou, sua voz agora baixa e tensa. O milionário, por um breve momento, ficou paralisado. O passado o assombrava. Uma sombra de compreensão cruzou sua mente. Clara, não pode ser, ele murmurou, sua voz mal saindo. A criança da qual ela falou. Não pode ser. O choque subiu como uma onda. Victor! Clara insistiu, buscando encontrar segurança nos olhos dele, mas o olhar dele se perdia na distância, enquanto as lembranças o invadiam. Uma menininha com o mesmo cabelo cacheado e os olhos brilhantes que ele nunca esqueceria. Uma imagem que se desenhava em sua mente como uma cicatriz. As pessoas ao redor começaram a comentar, algumas apressadas, outras em choque, e o eco de "a filha do milionário" começou a circular. Clara ouviu murmurinhos, mas não conseguia entender. Somente sentia o nó no estômago apertar a cada segunda que passava. Você tem que ajudar, Clara disse, decidida, a urgência tomando conta dela. O que devemos fazer? Onde ela pode estar? Victor ainda estava perdido, comprimindo a dor do presente e os fantasmas do passado. Ela pode estar ali, no parque, ele disse, apontando com um gesto desesperado. As pessoas começaram a se organizar, formando grupos para procurar. Uma mãe desesperada, um pai angustiado e uma comunidade se unindo para ajudar. Mas no fundo, mesmo Clara notava a mudança na energia. Era como se todos olhassem para Victor, como se a culpa e os segredos começassem a emergir. O coração de Clara batia rápido. Ela sentiu que de alguma forma havia algo mais envolvido naquela história. Um manto de segredos pesados que não a deixava mais respirar. O que mais Victor escondia? A conexão estava se formando, mas em meio ao desespero. E antes que ela pudesse fazer mais perguntas, um grito ecoou mais uma vez, mas não era de ajuda, era de alívio. Eu encontrei! Gritou uma mulher que voltava com uma menininha nos braços. O mundo pareceu parar novamente. Mas ao olhar para a criança, Clara ficou paralisada. As semelhanças eram inegáveis. O mesmo cabelo cacheado. O mesmo olhar de alegria que Victor havia perdido. Victor avançou como se estivesse em transe. A expressão mudando de terror para choque. E, finalmente, uma mistura de esperança e desespero. O que está acontecendo? Clara perguntou, mas já sentia algo pesando entre eles. Então a menininha, como que percebendo a presença do homem, estendeu as mãos, e a mulher que a segurava hesitou ao libertá-la. Papai? A criança chamou, com uma voz doce e inocente, que fez o coração de todos pararem por um segundo. O horror tomou conta de Clara. A confusão se abateu sobre a praça.
como um céu prestes a cair. E quando as reações começaram a surgir ao redor, Clara percebeu que tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. Victor não era apenas o milionário triste. Ele carregava uma verdade devastadora, que poderia mudar suas vidas para sempre. Clara viu os rostos em volta, ouvindo os sussurros, os olhares de reprovação. O que ele havia feito e o que tudo isso significava para ela. Enquanto a realidade começava a desmoronar, ela sentiu como se tivesse se perdido em um labirinto sem saída. A única certeza era que nada seria como antes. E na incerteza daquela cena chocante, um novo pesadelo estava apenas começando. Enquanto a menininha chamava "Papai", o mundo ao redor pareceu congelar. Um murmúrio crescente tomou conta da praça. Olhares se cruzavam, e o clima de expectativa pesava no ar como um trovão prestes a estourar. Victor, paralisado, finalmente teve seus sentimentos expostos a um público maior do que ele poderia suportar. Aquela criança tinha o poder de refazer laços, mas sua presença também ameaçava um universo cuidadosamente construído de segredos. Não pode ser. Victor sussurrou, a voz quicando entre a esperança e o pavor. E enquanto ele dava um passo incerto em direção à filha, uma sombra se projetou por trás dele. Uma presença não convidada que detinha a chave de muitos mistérios. Da mulher que havia trazido a menininha, com uma expressão de alívio estampada no rosto, hesitou. Antes que ela pudesse libertar a criança de seu abraço, um estrondo cortou o ar. Um carro, desgovernado, zuniu pela praça, como um animal selvagem soltando seu clamor de liberdade. A multidão se desfez em uma torrente caótica, pessoas gritando e correndo em busca de abrigo. A menininha, agora tragicamente exposta em meio ao tumulto, começou a chorar. "Papai!" Ela bradou novamente, mas a urgência do momento sufocou o som de sua voz. Clara, com o coração disparado, viu o carro se aproximando. Era como se o tempo tivesse realmente parado. Um impulso a levou a chamar Victor. "Victor, a criança!" Clara gritou, e nesse instante o mundo pareceu se dividir entre a tentativa de salvar e a inevitabilidade do desastre. Victor se virou, mas antes que pudesse mover-se, o inesperado aconteceu. Uma figura feminina surgiu como um relâmpago, empurrando a menininha para o lado e agarrando-a com uma força poderosa. "Meu Deus, o que você está fazendo aqui?" a mulher gritou. Clara não reconheceu a voz, mas a raiva e a intensidade eram palpáveis. O braço que se estendeu para salvar a criança revelou um rosto familiar. "Mãe!" A palavra escapuliu de Clara com a força de um mistério que se revelava. A mulher, que todos pensavam ser uma simples espectadora, era a própria mãe de Clara, desaparecido há anos. Nesse momento, tudo no cerne da história de Victor e Clara começou a colidir. Uma verdade devastadora vem à tona. A menininha não era apenas filha de Victor. Ela era irmã de Clara. A revelação fustigou o coração de Clara. O pânico a tomou. "Você, por que não me disse?" As lágrimas brotavam de seus olhos, mas a mulher apenas olhou furiosa e compenetrada. "Fui forçada a desaparecer, para protegê-la, para proteger vocês dois." Ela olhou para Victor, seu olhar cravando nele a acusação. "Você se esqueceu de tudo? De quem você realmente é?" Victor, com semblante pálido, tentou se recuperar. As conversas das pessoas ao redor se tornaram um ruído distante, enquanto a verdade pairava sobre eles. O que ela queria dizer? Que segredos de sua família se escondiam sob aquelas camadas de fama e fortuna? O que realmente aconteceu com a menininha?
E porque Clara nunca soube. As sombras da praça pareciam se avolumar em resposta a um passado esquecido, a um futuro repleto de incertezas. E enquanto todos assistiam, a tensão elétrica preenchia o espaço entre eles. Clara olhou para a menininha, que chorava em seus braços. O que isso significava para elas? Para Victor, no meio do turbilhão, somente uma coisa estava clara: nenhum deles sairia ileso. E a multidão, ainda aturdida com o caos, aguardava o próximo passo, enquanto Clara e Victor enfrentavam uma nova realidade. Os velhos segredos ameaçando desmoronar o que restava de suas vidas. A pergunta ecoava dentro dela. Quem eram eles agora? E como a revelação mudaria tudo? O clima de expectativa aumentava, como uma tempestade prestes a desabar. O destino estava sendo reescrito ali, bem diante de seus olhos. Enquanto a menininha chamava papai, o mundo ao redor parecia congelar. Um murmúrio crescente tomou conta da praça. Olhares se cruzavam, e o clima de expectativa pesava no ar como um trovão prestes a estourar. Victor, paralisado, finalmente teve seus sentimentos expostos a um público maior do que ele poderia suportar. Aquela criança tinha o poder de refazer laços, mas sua presença também ameaçava um universo cuidadosamente construído de segredos. Não, não pode ser. Victor sussurrou, a voz quicando entre a esperança e o pavor. Ele deu um passo incerto em direção à filha, mas antes que pudesse alcançá-la, outra figura surgiu nas sombras. Uma mulher de cabelos desgrenhados e com um olhar vazio interrompeu o momento. Você não pode, ela gritou com um desespero que fez todos se virarem para ela. Era a ex-esposa de Victor, Ana, que tinha desaparecido anos atrás, deixando um rastro de mistério. Agora, ela estava ali, pálida, tremendo e com o peso de um segredo escandaloso nos ombros. Ela não é sua, é minha. A revelação caiu como um raio em meio ao caos. Clara ficou atordoada, olhando entre os dois. A menininha estava agora no centro de uma tempestade de sentimentos. Como assim, Ana? O que você está dizendo? Victor gritou, sua voz transbordando confusão e medo. Ana respirou fundo, claramente lutando contra as emoções. Você não sabe, Victor. Você deve saber. Ela apontou para a menininha. Ela foi criada por mim. Eu menti para todos. Eu menti para você. Você não a conhecia. Mas agora ela está aqui. E precisamos sair. Precisamos ir embora. A princípio, o desespero de Victor era palpável, mas logo ele sentiu uma onda de raiva. Você disse que abandonou, que se foi para me proteger, mas eu nunca soube de nada. Você destruiu a nossa família. Ele olhou incrédulo para a menininha, angústia refletida em seu rosto. Destruir a família? Você me deixou? Você se esqueceu de tudo? Ana gritou, e a multidão ao redor começou a murmurar, cheia de especulações. Cada um tentando entender a situação. Clara olhou para a menininha, que estava tão confusa quanto ela. As lágrimas caíam dos olhos dela, emoldurando uma expressão inocente que nenhum adulto deveria conhecer. Calma, vamos resolver isso, Clara tentou. Mas a confusão só aumentava. O pânico tomou conta da multidão. O que estava acontecendo? Em meio a gritos e confusões, ouviu-se um barulho ensurdecedor. O mesmo carro desgovernado que quase atropelou. A menininha voltou, mas desta vez estava vindo em alta velocidade, em direção oposta. Clara viu tudo em câmera lenta. O carro passou, e com ele uma sombra passou como um clarão, iluminando a realidade em uma nova perspectiva. E então, tudo desmoronou.
Clara olhou para Victor e Ana, que se entreolhavam, perdidos em um mar de culpa e gritos. As revelações, os segredos e o tumulto da praça se misturavam em uma dança apressada. Uma das rodas do carro levantou uma nuvem de poeira, e no momento em que a poeira começou a se assentar, outro grito ecoou. É a fala de alguém que não deveria estar ali e que poderia mudar tudo. Clara, a voz surgiu como um chamado familiar, e o tempo parou novamente. Um homem que todos presumiram estar morto surgiu da multidão. Ele era o pai de Clara, aquele que havia desaparecido sem explicação. Você precisa saber a verdade, ele disse, ecoando no ar frenético. Clara sentiu seu coração disparar. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se efetuar. Mas em meio à confusão, sua mente girava. O que mais havia? As revelações pareciam apenas começar. E dentro de Clara, o medo se misturava com uma crescente esperança. Como tudo isso se conectava? O que mais estava escondido? A única certeza que tinha era que nada seria igual. A tempestade estava apenas começando a se formar, e o destino de todos estava em jogo. Enquanto a menininha chamava "Papai", o mundo ao redor parecia congelar. Um murmúrio crescente tomou conta da praça. Olhares se cruzavam, e o clima de expectativa pesava no ar, como um trovão prestes a estourar. Victor, paralisado, finalmente teve seus sentimentos expostos a um público maior do que ele poderia suportar. Aquela criança tinha o poder de refazer laços, mas sua presença também ameaçava um universo cuidadosamente construído de segredos. Não, não pode ser, Victor sussurrou, a voz quicando entre a esperança e o pavor. Ele deu um passo incerto em direção à filha, mas antes que pudesse alcançá-la, outra figura surgiu nas sombras. Uma mulher de cabelos desgrenhados e com um olhar vazio interrompeu o momento. Você não pode! Ela gritou com um desespero que fez todos se virarem para ela. Era a ex-esposa de Victor, Ana, que tinha desaparecido anos atrás, deixando um rastro de mistério. Agora, ela estava ali, pálida, tremendo e com o peso de um segredo escandaloso nos ombros. Ela não é sua, é minha. A revelação caiu como um raio, em meio ao caos. Clara ficou atordoada, olhando entre os dois. A menininha estava agora no centro de uma tempestade de sentimentos. Como assim, Ana? O que você está dizendo? Victor gritou, sua voz transbordando confusão e medo. Ana respirou fundo, claramente lutando contra as emoções. Você não sabe, Victor. Você deve saber. Ela apontou para a menininha. Ela foi criada por mim. Eu menti para todos. Eu menti para você. Você não a conhecia. Mas agora ela está aqui e precisamos sair. Precisamos ir embora. A princípio, o desespero de Victor era palpável, mas logo ele sentiu uma onda de raiva. Você disse que a abandonou, que se foi para me proteger, mas eu nunca soube de nada. Você destruiu a nossa família. Ele olhou incrédulo para a menininha, angústia refletida em seu rosto. Destruir a família? Você me deixou. Você se esqueceu de tudo. Ana gritou, e a multidão ao redor começou a murmurar, cheia de especulações. Cada um tentando entender a situação. Clara olhou para a menininha, que estava tão confusa quanto ela. As lágrimas caíam dos olhos dela, emoldurando uma expressão inocente que nenhum adulto deveria conhecer. Calma, vamos resolver isso, Clara tentou. Mas a confusão só aumentava. O pânico tomou conta da multidão. O que estava acontecendo? Em meio a gritos e confusões, ouviu-se um barulho ensurdecedor. O mesmo carro desgovernado, que quase atropelou a menininha, voltou. Mas desta vez estava vindo em alta velocidade, em direção oposta. Clara viu tudo em câmera lenta. O carro passou e, com ele,
uma sombra passou como um clarão, iluminando a realidade em uma nova perspectiva. E então, tudo desmoronou. Clara olhou para Victor e Ana, que se entreolhavam, perdidos em um mar de culpa e gritos. As revelações, os segredos e o tumulto da praça se misturavam em uma dança apressada. Uma das rodas do carro levantou uma nuvem de poeira, e no momento em que a poeira começou a se assentar, outro grito ecoou. É a fala de alguém que não deveria estar ali e que poderia mudar tudo. Clara, a voz surgiu como um chamado familiar e o tempo parou novamente. Um homem que todos presumiram estar morto surgiu da multidão. Ele era o pai de Clara, aquele que havia desaparecido sem explicação. Você precisa saber a verdade, ele disse, ecoando no ar frenético. Clara sentiu seu coração disparar. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se efetuar, mas em meio à confusão, sua mente girava. O que mais havia? As revelações pareciam apenas começar. E dentro de Clara, o medo se misturava com uma crescente esperança. Como tudo isso se conectava? O que mais estava escondido? A única certeza que tinha era que nada seria igual. A tempestade estava apenas começando a se formar, e o destino de todos estava em jogo. Enquanto a menininha chamava "papai", o mundo ao redor parecia congelar. Um murmúrio crescente tomou conta da praça. Olhares se cruzavam. E o clima de expectativa pesava no ar como um trovão prestes a estourar. Victor, paralisado, finalmente teve seus sentimentos expostos a um público maior do que ele poderia suportar. Aquela criança tinha o poder de refazer laços, mas sua presença também ameaçava um universo cuidadosamente construído de segredos. Não, não pode ser, Victor sussurrou, a voz quicando entre a esperança e o pavor. Ele deu um passo incerto, em direção à filha, mas antes que pudesse alcançá-la, outra figura surgiu nas sombras. Uma mulher de cabelos desgrenhados e com um olhar vazio interrompeu o momento. "Você não pode!" ela gritou com um desespero que fez todos se virarem para ela. Era a ex-esposa de Victor, Ana, que tinha desaparecido anos atrás, deixando um rastro de mistério. Agora ela estava ali, pálida, tremendo e com o peso de um segredo escandaloso nos ombros. "Ela não é sua, é minha!" A revelação caiu como um raio em meio ao caos. Clara ficou atordoada, olhando entre os dois. A menininha estava agora no centro de uma tempestade de sentimentos. "Como assim, Ana? O que você está dizendo?" Victor gritou, sua voz transbordando confusão e medo. Ana respirou fundo, claramente lutando contra as emoções. "Você não sabe, Victor. Você deve saber." Ela apontou para a menininha. "Ela foi criada por mim. Eu menti para todos. Eu menti para você. Você não a conhecia. Mas agora ela está aqui e precisamos sair. Precisamos ir embora." A princípio, o desespero de Victor era palpável. Mas logo, ele sentiu uma onda de raiva. "Você disse que a abandonou, que se foi para me proteger. Mas eu nunca soube de nada. Você destruiu a nossa família." Ele olhou incrédulo para a menininha. Angústia refletida em seu rosto. "Destruir a família? Você me deixou. Você se esqueceu de tudo." Ana gritou, e a multidão ao redor começou a murmurar, cheia de especulações. Cada um tentando entender a situação. Clara olhou para a menininha, que estava tão confusa quanto ela. As lágrimas caíam dos olhos dela, emoldurando uma expressão inocente, que nenhum adulto deveria conhecer. "Calma, vamos resolver isso."
Clara tentou, mas a confusão só aumentava. O pânico tomou conta da multidão. O que estava acontecendo? Em meio a gritos e confusões, ouviu-se um barulho ensurdecedor. O mesmo carro desgovernado que quase atropelou a menininha voltou, mas desta vez estava vindo em alta velocidade, em direção oposta. Clara viu tudo em câmera lenta. O carro passou e com ele uma sombra passou como um clarão, iluminando a realidade em uma nova perspectiva. E então tudo desmoronou. Clara olhou para Victor e Ana, que se entreolhavam, perdidos em um mar de culpa e gritos. As revelações, os segredos e o tumulto da praça se misturavam em uma dança apressada. Uma das rodas do carro levantou uma nuvem de poeira, e no momento em que a poeira começou a se assentar, outro grito ecoou. Clara, a voz surgiu como um chamado familiar, e o tempo parou novamente. Um homem, que todos presumiram estar morto, surgiu da multidão. Ele era o pai de Clara, aquele que havia desaparecido sem explicação. Você precisa saber a verdade, ele disse, ecoando no ar frenético. Clara sentiu seu coração disparar. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se efetuar, mas em meio à confusão, sua mente girava. O que mais havia? As revelações pareciam apenas começar, e dentro de Clara, o medo se misturava com uma crescente esperança. Como tudo isso se conectava? O que mais estava escondido? A única certeza que tinha era que nada seria igual. A tempestade estava apenas começando a se formar, e o destino de todos estava em jogo. Então, antes que algo pudesse ser dito, o pai de Clara ergueu as mãos, como se estivesse prestes a fazer uma confissão devastadora. Clara, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras saíram como um rugido de dentro dele, tirando o fôlego de todos. Como assim, pai? O que você quer dizer? Clara perguntou, o coração disparado. Algo na voz dele soava estranho, familiar, e ao mesmo tempo distante. Na verdade, eu sou... Ele hesitou, olhando para Victor e Ana com um semblante pesado. Eu fui parte de tudo isso. O que aconteceu na noite em que desapareci estava ligado a um acordo, uma troca, um sacrifício. A multidão ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. O que ele queria dizer? Que sacrifício? O olhar de Victor se encheu de confusão. O que ele tinha a ver com isso? Você é um deles? Ana murmurou, a dúvida em sua voz como uma lâmina, afiada. Clara começou a entender que a situação não era apenas uma questão de família, mas algo muito mais profundo e sombriamente entrelaçado. Corações começavam a se chocar, e a verdade que se desenrolava trazia um peso inigualável. O que realmente aconteceu naquela noite? Eu não posso deixar que você faça isso, pai, Clara gritou, com o nó na garganta apertando ainda mais. O que você está escondendo? O que aconteceu com todos nós? Mas antes que ele pudesse explicar, um clarão iluminou o céu. Uma luz intensa como um farol. E num piscar de olhos, tudo mudou novamente. As luzes da praça começaram a piscar, e o pânico se espalhou como fogo numa praga. A menininha começou a chorar, e a tensão cresceu. Precisamos sair daqui, Ana gritou, olhando para a menininha nos braços dela. Clara olhou para Victor. O que fazer agora? Aquilo era apenas o começo. Segredos mais sombrios estavam à espreita, e seus corações pesavam sob a gravidade de desvelar a verdade. A noite, já carregada de mistérios, estava prestes a revelar muito mais, e o tempo estava se esgotando. Enquanto a menininha chamava papai,
O mundo ao redor parecia congelar. Um murmúrio crescente tomou conta da praça. Olhares se cruzavam e o clima de expectativa pesava no ar como um trovão prestes a estourar. Victor, paralisado, finalmente teve seus sentimentos expostos a um público maior do que ele poderia suportar. Aquela criança tinha o poder de refazer laços, mas sua presença também ameaçava um universo cuidadosamente construído de segredos. Não, não pode ser, Victor sussurrou, a voz quicando entre a esperança e o pavor. Ele deu um passo incerto em direção à filha, mas antes que pudesse alcançá-la, outra figura emergiu das sombras. Uma mulher com os cabelos desgrenhados e um olhar vazio interrompeu o momento. Você não pode! Ela gritou com um desespero que fez todos se virarem para ela. Era a ex-esposa de Victor, Ana, que tinha desaparecido anos atrás, deixando um rastro de mistério. Agora ela estava ali, pálida, tremendo e com o peso de um segredo escandaloso nos ombros. Ela não é sua, é minha. A revelação caiu como um raio em meio ao caos. Clara ficou atordoada, olhando entre os dois. A menininha estava agora no centro de uma tempestade de sentimentos. Como assim, Ana? O que você está dizendo? Victor gritou, sua voz transbordando confusão e medo. A multidão ficou atenta, esperando a resposta. Ana respirou fundo, claramente lutando contra as emoções. Você não sabe, Victor. Você deve saber. Ela apontou para a menininha. Ela foi criada por mim. Eu menti para todos. Eu menti para você. Você não a conhecia, mas agora ela está aqui e precisamos sair. Precisamos ir embora. Destruir a família? Você me deixou? Você se esqueceu de tudo? Ana gritou, a tensão crescendo e ecoando na praça. Clara olhou para a menininha, que estava tão confusa quanto ela. As lágrimas caíam dos olhos dela, emoldurando uma expressão inocente que nenhum adulto deveria conhecer. Calma, vamos resolver isso. Clara tentou, mas o caos só aumentava. O pânico tomou conta da multidão. O que estava acontecendo? Então, no calor da confusão, ouvindo-se o barulho de um motor, um carro desgovernado surgiu de uma esquina, não parou. Clara viu tudo em câmera lenta. O veículo acelerou em direção à praça e antes de qualquer um gritar um aviso, algo chocante se materializou. Do carro, uma figura saltou abruptamente. Era um homem. Ele se lançou em direção à menininha, correndo como um atleta desvairado. Clara! Não a deixem pegar! Ele gritou. Era o pai de Clara, o homem que todos acreditavam ter morrido anos atrás. O choque tomou conta da praça. Pai! Clara gritou, a incredulidade e o temor transparecendo em sua voz. Ele não parou, sua intenção clara como cristal, mas ao chegar perto, tropeçou, caindo aos pés da menininha assustada. Clara, você precisa saber a verdade, ele disse, sem se importar com as reações. A multidão mal conseguia processar a cena. Você está vivo! Clara balbuciou, mal conseguindo reconhecer o homem que deveria ser seu pai. A verdade pairava no ar, uma nuvem pesada. Eu trouxe algo comigo. Algo que eles não podem saber. Ele respirou fundo. A menininha não é só filha de Victor, ela é... Ele hesitou. O que estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Ela é o quê? Ana gritou, sua voz cortante como uma faca. Você não pode dizer isso. O carro ainda estava ali, parado em meio ao tumulto, trazendo um clima de terror. Victor, horrorizado, olhou para o pai de Clara e para crianças. As peças começando a se encaixar de maneira horrível. Ela é minha filha também. O eco do grito
reverberou na multidão. O impacto destrutivo que cortou o coração de Clara. A realidade da menininha, a conexão entre todos, mudava com força. De repente, o passado que todos pensavam estar enterrado voltava como um espectro aterrorizante. A menininha começou a chorar. O pânico tomou conta de novo, enquanto sussurros chocados começaram a atravessar a multidão. Clara sentiu um nó na garganta, o mundo desmoronando ao seu redor. O que está acontecendo? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas ninguém tinha resposta. E enquanto a verdade ressoava nas cabeças de todos, Clara sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? Que segredos verdadeiramente terríveis desmoronariam a vida deles? A tensão aumentava, levando todos a um precipício de incertezas. O destino de todos estava em jogo. As luzes da praça começaram a piscar, e no momento em que a poeira começou a se assentar, outro grito ecoou. E quando ficou claro que a noite estava longe de terminar, todos sabiam que a tempestade ainda estava por vir. Enquanto a menininha chamava papai, o mundo ao redor parecia congelar. Um murmúrio crescente tomou conta da praça. Olhares se cruzavam, e o clima de expectativa pesava no ar como um trovão prestes a estourar. Victor, paralisado, finalmente teve seus sentimentos expostos a um público maior do que podia suportar. Aquela criança tinha o poder de refazer laços, mas sua presença também ameaçava um universo cuidadosamente construído de segredos. Não, não pode ser! Victor sussurrou, a voz quicando entre a esperança e o pavor. Ele deu um passo incerto em direção à filha. Mas antes que pudesse alcançá-la, outra figura emergiu das sombras. Uma mulher com os cabelos desgrenhados e um olhar vazio interrompeu o momento. — Você não pode! Ela gritou com um desespero que fez todos se virarem para ela. Era a ex-esposa de Victor, Ana, que tinha desaparecido anos atrás, deixando um rastro de mistério. Agora ela estava ali, pálida, tremendo e com o peso de um segredo escandaloso nos ombros. — Ela não é sua, é minha! A revelação despencou como um raio em meio ao caos. Clara ficou atordoada, olhando entre os dois. A menininha estava agora no centro de uma tempestade de sentimentos. — Como assim, Ana? O que você está dizendo? Victor gritou, a confusão tomando conta dele. Olhadas de espanto se espalharam, e cada murmúrio ao redor era como uma energia elétrica. Ana respirou fundo, visivelmente lutando contra as emoções. — Você não sabe, Victor. Você deve saber. Ela apontou para a menininha. Ela foi criada por mim. Eu menti para todos. Eu menti para você. Você não a conhecia. Mas agora ela está aqui. E precisamos sair. Precisamos ir embora. Destruir a família? Você me deixou. Você se esqueceu de tudo. Ana gritou, cortando o ar com palavras afiadas. Clara olhou para a menininha cheia de confusão. As lágrimas escorriam de seus olhos, revelando uma expressão inocente que não deveria conhecer essa dor. — Calma, vamos resolver isso. Clara tentou, mas o clima só aumentava. O pânico tomou conta da praça. Todos observavam, presos entre o choque e a curiosidade. E quando parecia que nada mais poderia ser revelado, um motor ensurdecedor ecoou ao fundo. Um carro desgovernado surgiu de uma esquina, como uma flecha, e o terror tomou conta da multidão. O homem que havia atropelado a menininha corria como um atleta, mas era tarde demais para evitá-lo. — Clara, não a deixem pegar! Ele gritou, sua voz se arrastando com uma urgência desesperada. Vários gritos se misturaram e o barulho da frenagem fez o tempo parar. O carro continuou acelerando e o desespero cresceu como um fogo descontrolado. — Pai! Por que você está aqui? Clara gritou, reconhecendo o pai. Ele parecia mais velho, mais frágil,
mas ainda havia um brilho de determinação em seus olhos. Você precisa saber a verdade. Ela viu o desespero em seu olhar, e tudo ao redor se transformou em um caos. A menininha estava ali, aos olhos de todos, e a revelação do pai deixava todos em choque. Não, não pode ser! Ana gritou, enquanto a multidão respirava o horror da situação. Nesse momento, o carro avançou a todo vapor, e o que aconteceu a seguir deixou todos em estado de choque. Com um movimento ágil, o pai de Clara pulou na frente da menininha, usando seu corpo como escudo. O impacto foi brutal. Gritos de terror ecoaram, e o cenário se transformou em um pesadelo ao vivo. Clara sentiu um nó na garganta. Não podia acreditar que seu pai havia se lançado na linha de fogo. E assim que o carro parou, um silêncio sepulcral tomou conta da praça. Todos estavam paralisados e as emoções ferviam. O pai de Clara estava no chão, sangrando. A menininha temerosa e confusa na beirada, segurando a mão de Ana. Victor ficou em choque, incapaz de processar a cena diante de seus olhos. Mas o verdadeiro choque aconteceu quando Clara se aproximou, ajoelhando-se ao lado do pai, que tentava falar. Clara, há mais. A menininha não é só filha dele. Ela é seu meio-irmão. Ele agonizou, os olhos fixos nela, e as palavras escaparam de seus lábios como um gemido. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Tudo o que acreditava estava desmoronando. O que você quer dizer com isso? Sua voz subiu, cheia de dor e confusão. Ela olhou para Ana, a menininha, e para Victor, tentando juntar os pedaços de sua vida, que agora parecia um quebra-cabeça em que as peças não se encaixavam. A multidão começou a murmurar, a tensão aumentando. Tudo sobre a vida que conheciam estava prestes a mudar radicalmente. O que seriam agora? As sombras do passado pairavam sobre todos, e Clara se perguntava se alguma vez existiria um fim para todo aquele caos. E, enquanto o tempo parecia estender-se, a pergunta assassina ecoou na mente dela. O que, afinal, realmente aconteceu naquela noite? Enquanto a menininha chamava "Papai", o mundo ao redor parecia congelar. Um murmúrio crescente tomou conta da praça. Olhares se cruzavam, e o clima de expectativa pesava no ar como um trovão prestes a estourar. Victor, paralisado, finalmente teve seus sentimentos expostos a um público maior do que conseguia suportar. Aquela criança tinha o poder de refazer laços, mas sua presença também ameaçava um universo cuidadosamente construído de segredos. Não, não pode ser. Victor sussurrou, a voz quicando entre a esperança e o pavor. Ele deu um passo incerto em direção à filha, mas antes que pudesse alcançá-la, outra figura emergiu das sombras. Uma mulher de cabelos desgrenhados e um olhar vazio interrompeu o momento. Você não pode! Ela gritou com um desespero que fez todos se virarem para ela. Era a ex-esposa de Victor, Ana, que tinha desaparecido anos atrás, deixando um rastro de mistério. Agora ela estava ali, pálida, tremendo e com o peso de um segredo escandaloso nos ombros. Ela não é sua, é minha! A revelação despencou como um raio em meio ao caos. Clara ficou atordoada. Olhando entre os dois, a menininha estava agora no centro de uma tempestade de sentimentos. Como assim, Ana? O que você está dizendo? Victor gritou, a confusão tomando conta dele. Olhadas de espanto se espalharam, e cada murmúrio ao redor era como uma energia elétrica. Ana respirou fundo, visivelmente lutando contra as emoções. Você não sabe, Victor. Você deve saber. Ela apontou para a menininha. Ela foi criada por mim. Eu menti para todos.
Eu menti para você. Você não a conhecia, mas agora ela está aqui e precisamos sair. Precisamos ir embora. Destruir a família? Você me deixou. Você se esqueceu de tudo. Ana gritou, cortando o ar com palavras afiadas. Clara olhou para a menininha, cheia de confusão. As lágrimas escorriam de seus olhos, revelando uma expressão inocente que não deveria conhecer essa. Dor. Calma, vamos resolver isso. Clara tentou, mas o clima só aumentava. O pânico tomou conta da praça. Todos observavam, presos entre o choque e a curiosidade. E quando parecia que nada mais poderia ser revelado, um motor ensurdecedor ecoou ao fundo. Um carro desgovernado surgiu de uma esquina, como uma flecha, e o terror tomou conta da multidão. O homem que havia atropelado a menininha corria como um atleta, mas era tarde demais para evitá-lo. Clara, não a deixem pegar! Ele gritou, sua voz se arrastando com uma urgência desesperada. Vários gritos se misturaram, e o barulho da frenagem fez o tempo parar. O carro continuou acelerando, e o desespero cresceu como um fogo descontrolado. Pai, por que você está aqui? Clara gritou, reconhecendo o pai. Ele parecia mais velho, mais frágil, mas ainda havia um brilho de determinação em seus olhos. Você precisa saber a verdade. Ela viu o desespero em seu olhar, e tudo ao redor se transformou em um caos. A menininha estava ali, aos olhos de todos, e a revelação do pai deixava todos em choque. Não, não pode ser! Ana gritou enquanto a multidão respirava o horror da situação. Nesse momento, o carro avançou a todo vapor, e o que aconteceu a seguir deixou todos em estado de choque. Com um movimento ágil, o pai de Clara pulou na frente da menininha, usando seu corpo como escudo. O impacto foi brutal. Gritos de terror ecoaram, e o cenário se transformou em um pesadelo ao vivo. Clara sentiu um nó na garganta. Não podia acreditar que seu pai havia se lançado na linha de fogo. E assim que o carro parou, um silêncio sepulcral tomou conta da praça. Todos estavam paralisados e as emoções ferviam. O pai de Clara estava no chão, sangrando, a menininha temerosa e confusa na beirada, segurando a mão de Ana. Victor ficou em choque, incapaz de processar a cena diante de seus olhos. Mas o verdadeiro choque aconteceu quando Clara se aproximou, ajoelhando-se ao lado do pai, que tentava falar. Clara, a menininha não é só filha de Victor, ela é... Ele hesitou. O que estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Ela é o quê? Ana gritou, sua voz cortante como uma faca. Clara começou a entender que a situação não era apenas uma questão de família, mas algo muito mais profundo e sombriamente entrelaçado. Corações começavam a se chocar, e a verdade que se desenrolava trazia um peso inigualável. O que realmente aconteceu naquela noite? Um clarão ofuscante cortou o céu. Todos olharam para cima, se perguntando o que estava acontecendo. O som de um helicóptero emergiu, e um brilho de luz desceu sobre a praça, iluminando tudo como o sol ao amanhecer. O barulho cresceu, e uma voz emocionada foi ouvida através de um alto-falante. Estamos aqui para proteger você, Clara. A voz era familiar. Tudo nos olhos de Clara se desenrolava em um pânico profundo. Antes que ela pudesse processar aquilo, uma porta se abriu do helicóptero e 2 homens uniformizados pularam, armados. Saia do caminho! Gritaram, enquanto a multidão recuava em horror. Não, não, o que vocês estão fazendo? Clara soltou ao ver a cena explosiva. Mas a resposta não era para ela. O olhar determinado de um dos homens se fixou em Victor. Victor, venha conosco. Temos que ir agora. As peças estavam se encaixando de um jeito assustador. Clara olhou atordoada. Por que esses homens estavam atrás de Victor?
O que estavam escondendo? O que era tão importante que eles estivessem dispostos a interromper qualquer situação? Eu não vou! Victor gritou, ainda paralisado. Não vou sair sem ela! Ele apontou para a menininha nos braços de Ana. Ao sentir a tensão no ar, Clara teve certeza de que a verdade que seu pai tentava revelar era mais perigosa do que eles poderiam imaginar. O silêncio desmoronou e a pressão aumentou. Os homens olharam para Ana, para Clara e Victor. Você não pode decidir isso. Você não sabe a verdade. Um deles gritou, e a multidão ficou imóvel, absorvendo a intensidade daquela troca. Qual verdade? O que está acontecendo aqui? Clara exigiu. O nó na sua garganta transformando-se em um grito. O que mais estava escondido? Enquanto as perguntas faziam a cabeça dela girar, a única certeza era de que tudo estava prestes a mudar novamente. A tempestade já não estava apenas no ar. Ela estava dentro deles. Enquanto a menininha chamava papai, o mundo ao redor parecia congelar. Um murmúrio crescente tomou conta da praça. Olhares se cruzavam, e o clima de expectativa pesava no ar como um trovão prestes a estourar. Victor, paralisado, finalmente teve seus sentimentos expostos a um público maior do que conseguia suportar. Aquela criança tinha o poder de refazer laços, mas sua presença também ameaçava um universo cuidadosamente construído de segredos. Não, não pode ser, Victor sussurrou, a voz quicando entre a esperança e o pavor. Ele deu um passo incerto em direção à filha, mas antes que pudesse alcançá-la, outra figura emergiu das sombras. Uma mulher de cabelos desgrenhados e um olhar vazio interrompeu o momento. Você não pode, ela gritou, com um desespero que fez todos se virarem para ela. Era a ex-esposa de Victor, Ana, que tinha desaparecido anos atrás, deixando um rastro de mistério. Agora, ela estava ali, pálida, tremendo e com o peso de um segredo escandaloso nos ombros. Ela não é sua, é minha. A revelação despencou como um raio em meio ao caos. Clara ficou atordoada, olhando entre os dois. A menininha estava agora no centro de uma tempestade de sentimentos. Como assim, Ana? O que você está dizendo? Victor gritou, a confusão tomando conta dele. Olhadas de espanto se espalharam, e cada murmúrio ao redor era como uma energia elétrica. Ana respirou fundo, visivelmente, lutando contra as emoções. Você não sabe, Victor. Você deve saber. Ela apontou para a menininha. Ela foi criada por mim. Eu menti para todos. Eu menti para você. Você não a conhecia. Mas agora ela está aqui, e precisamos sair. Precisamos ir embora. Destruir a família? Você me deixou. Você se esqueceu de tudo? Ana gritou, cortando o ar com palavras afiadas. Clara olhou para a menininha, cheia de confusão. As lágrimas escorriam de seus olhos, revelando uma expressão inocente que não deveria conhecer essa dor. Calma, vamos resolver isso. Clara tentou, mas o clima só aumentava. O pânico tomou conta da praça. Todos observavam, presos entre o choque e a curiosidade. E quando parecia que nada mais poderia ser revelado, um motor ensurdecedor ecoou ao fundo. Um carro desgovernado surgiu de uma esquina, como uma flecha, e o terror tomou conta da multidão. O homem que havia atropelado a menininha corria como um atleta, mas era tarde demais para evitá-lo. Clara, não a deixem pegar! Ele gritou, sua voz se arrastando com uma urgência desesperada. Vários gritos se misturaram, e o barulho da frenagem fez o tempo parar. O carro continuou acelerando, e o desespero cresceu como um fogo descontrolado. Pai, por que você está aqui? Clara gritou, reconhecendo o pai. Ele parecia mais velho, mais frágil, mas ainda havia um brilho de determinação em seus olhos. Você precisa saber a verdade. Ela viu desespero em seu olhar, e tudo ao redor se transformou em um caos. A menininha estava ali,
aos olhos de todos, e a revelação do pai deixava todos em choque. Não, não pode ser! Ana gritou, enquanto a multidão respirava o horror da situação. Nesse momento, o carro avançou a todo vapor, e o que aconteceu a seguir deixou todos em estado de choque. Com um movimento ágil, o pai de Clara pulou na frente da menininha, usando seu corpo como escudo. O impacto foi brutal. Gritos de terror ecoaram, e o cenário se transformou em um pesadelo ao vivo. Clara sentiu um nó na garganta. Não podia acreditar que seu pai havia se lançado na linha de fogo. E assim que o carro parou, um silêncio sepulcral tomou conta da praça. Todos estavam paralisados, e as emoções ferviam. O pai de Clara estava no chão, sangrando, a menininha temerosa e confusa na beirada, segurando a mão de Ana. Victor ficou em choque, incapaz de processar a cena diante de seus olhos. Mas o verdadeiro choque aconteceu quando Clara se aproximou, ajoelhando-se ao lado do pai, que tentava falar. Clara, a mais. A menininha não é só filha de Victor. Ela é... Ele hesitou. O que estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Ela é o quê? Ana gritou, sua voz cortante como uma faca. Clara começou a entender que a situação não era apenas uma questão de família, mas algo muito mais profundo e sombriamente entrelaçado. Corações começavam a se chocar, e a verdade que se desenrolava trazia um peso inigualável. O que realmente aconteceu naquela noite? Um clarão ofuscante cortou o céu. Todos olharam para cima, se perguntando o que estava acontecendo. O som de um helicóptero emergiu, e um brilho de luz desceu sobre a praça, iluminando tudo como o sol ao amanhecer. O barulho cresceu, e uma voz emocionada foi ouvida. Através de um alto-falante. Estamos aqui para proteger você, Clara. A voz era familiar. Tudo nos olhos de Clara se desenrolava em um pânico profundo. Antes que ela pudesse processar aquilo, uma porta se abriu do helicóptero, e 2 homens uniformizados pularam, armados. Saia do caminho! Gritaram, enquanto a multidão recuava em horror. Não! Não! O que vocês estão fazendo? Clara soltou ao ver a cena explosiva. Mas a resposta não era para ela. O olhar determinado de um dos homens se fixou em Victor. Victor, venha conosco! Temos que ir agora! As peças estavam se encaixando de um jeito assustador. Clara olhou atordoada. Por que esses homens estavam atrás de Victor? O que estavam escondendo? O que era tão importante que eles estivessem dispostos a interromper qualquer situação? Eu não vou! Victor gritou, ainda paralisado. Não vou sair sem ela! Ele apontou para a menininha nos braços de Ana. Ao sentir a tensão no ar, Clara teve certeza de que a verdade que seu pai tentava revelar era mais perigosa do que eles poderiam imaginar. O silêncio desmoronou e a pressão aumentou. Os homens olharam para Ana, para Clara e Victor. Você não pode decidir isso. Você não sabe a verdade. Um deles gritou, e a multidão ficou imóvel, absorvendo a intensidade daquela troca. Qual verdade? O que está acontecendo aqui? Clara exigiu, o nó na sua garganta transformando-se em um grito. O que mais estava escondido? Enquanto as perguntas faziam a cabeça dela girar, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar novamente. A tempestade já não estava apenas no ar. Ela estava dentro deles. Clara! A voz do pai dela cortou. O clima tenso. Ele prosseguiu com dificuldade, ainda tentando se erguer. A menininha, ela é parte de uma linhagem que nós não conhecemos bem. Eles vieram proteger vocês da verdade que está atrás de nós. É mais perigoso do que pensávamos. A última frase escapuliu de seus lábios como um sussurro afogado em dor. Aquelas palavras tocaram fundo em Clara. O que estava acontecendo?
O que a linhagem significava? Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, o helicóptero começou a girar, apontando os holofotes em direção à cena caótica. O brilho eliminava o desespero nos rostos de todos ali. "Precisamos sair agora!" Um dos homens gritou, enquanto olhava ao redor nervoso. A multidão, agora acordada pelo pânico, começou a se agitar. Não, não sem ela!" Ana insistiu, segurando a menininha ainda mais perto de si. "Ela não pode ir com vocês. E se ela ficar aqui, se essa verdade vier à tona, todos estarão em perigo." Uma luta interna se formava no olhar de Victor. Ele sabia que o que estava em jogo era muito maior do que eles imaginavam. Clara então sentiu algo mudar dentro dela. Aquela criança estava ali, e ela também era parte de tudo isso. "Não podemos deixar que os nossos medos decidam por nós", ela declarou, enfrentando todos com coragem. "Precisamos saber a verdade, o que quer que seja, vamos encará-la juntos." O silêncio tomou conta da praça por um momento, enquanto todos absorviam suas palavras emocionais. Então, uma decisão foi tomada. Nenhum deles poderia voltar atrás. O destino de cada um estava entrelaçado, e seria preciso uma decisão. E enquanto a praça fervilhava de tal intensidade, a escuridão estava prestes a se revelar. Isso era só o começo. Com novos laços formados e a verdade pairando no ar, Clara, Victor e Ana sabiam que, seja qual fosse o futuro, eles enfrentariam juntos. A tempestade não estava apenas encostando. Ela já tinha começado. "Ei, pessoal, antes de ir embora, preciso pedir uma coisa. Se você chegou até aqui e curtiu essa história, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esfregue o botão de like agora e ajude muito com o algoritmo. E não me deixe sozinho. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa fazer isso para apoiar o canal. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.